Olá, turminha. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês. Estamos aqui finalizando mais uma semana de aulas, né? Essa semana foi um tanto diferente, porque na segunda-feira tivemos aula online, terça-feira foi o feriado, aí de quarta em diante já normalizou, né? Quarta-feira aula tia Jane e tia Jaça, quinta-feira aula minha, sexta aula minha e de tia Jane. Hoje. Pois bem, é, hoje, sexta-feira, né? 10 de setembro de 2021, nossa aula de arte. Todo o nosso assunto está voltado para o teatro, é o assunto de arte dessa terceira unidade. E a gente vai dar continuidade a ele, certo? A gente está falando sobre elementos de uma peça teatral. E hoje falaremos sobre mais 3 elementos. E na próxima aula vamos dar continuidade ao assunto, certo? Pois bem, vamos à nossa correção da aula do dia 3 de setembro, que foi sexta-feira passada, certo? Então, peguem aí o caderno de vocês, né? Porque a atividade foi no caderno de desenho, tá? Peguem aí o caderno para poder fazer a correção. E quem não me mandou ainda a foto da atividade está em tempo, certo? Só não deixa de fazer para não ficar acumulando assunto, né? A gente sabe o quanto que nos prejudica quando a gente acumula, deixa para fazer depois, e vai surgindo mais e vai ficar difícil de colocar em dia, certo? Caso esteja tendo algum problema em casa, não esteja conseguindo acompanhar as aulas, não está conseguindo fazer, então me comunica a tia Magna, tá? Para que a gente fique ciente do que está acontecendo, se você, por que você não está conseguindo acompanhar, certo? Então vamos lá. A atividade foi para que vocês pesquisassem, recortassem e colassem imagens de atores e atrizes de teatro e escrevessem o nome deles. Eu coloquei aí como exemplo 4 atores, todos 4 são pernambucanos, tá? Irandir Santos, que fez uma novela, acho que recentemente, que tinha Dona Lourdes, e o personagem era esse que ele tá na foto. Aí tem Renato Góes, que participou até da Paixão de Cristo, aqui em Nova Jerusalém. Aí eu trouxe Luísa Arraes e Virginia Cavendish. Luísa é filha de Virginia, e é filha de Miguel Arraes, que é neto de Miguel Arraes, que foi um político daqui do estado, tá? Então, todos 4 pernambucanos, é para a gente ver aí a gama de profissionais que a gente tem dentro do estado. Virginia fez Auto da Compadecida, que acho que todo mundo conhece, né? Já assistiu. E quem não assistiu, se puder, né, ter oportunidade, tem alguns que são, tem alguns trechos que, e até na leitura mesmo, que dá para ser leitura livre, tá? Ou então assistir livremente. Então, são atores de teatro e de TV, tá? Porque, como eu falei para vocês, né? Como tem as adaptações, o texto ele é escrito para a TV ou então apenas para leitura. Mas aí o que é que acontece? É, Dentro dos elementos de uma peça teatral tem o adaptador. Então, o adaptador ele é contratado, o produtor diz qual é o texto e o adaptador muda lá a peça, o que for necessário na história para formar a peça, tá? Então, dando continuidade ao nosso assunto, né? Peguem aí o livro de vocês, o livro de arte, e vamos fazer a leitura de mais 3 elementos da peça, de uma peça teatral. A gente já falou, são 15, né? 15 elementos
Aí já falamos sobre o autor, sobre a peça, teatro, adaptador, palco, diretor, produtor, plateia, ator ou atriz, coreógrafo, cenógrafo, figurinista. Pois bem, já falamos sobre todos esses 12 elementos, né? Faltam mais 3 para a gente finalizar. Quer dizer, falamos sobre 9, hoje vamos falar sobre mais 3 e na próxima aula a gente finaliza, tá? Chega nos 15. Hoje iremos falar sobre coreógrafo, cenógrafo e figurinista, tá? Lembrando que um elemento está ligado ao outro, né? Tudo parte da ideia do produtor de montar a peça. Aí ele contrata diretor, escolhe o texto, o adaptador para fazer as mudanças, escolhe os atores que vão realizar essa peça, escolhe o local que vai ser encenada, né? O teatro de tal cidade, se vai levar para outras cidades. Então, tudo isso quem faz é o produtor, tá? É aquela pessoa, o livro já diz, né? É quem escolhe qual peça vai montar, é a pessoa que paga a peça e contrata as pessoas que vão trabalhar no espetáculo. Tá? Então, o produtor é aquela pessoa que vai ter o dinheiro para pagar e para contratar todos que vão participar da peça teatral, certo? Então, vamos falar sobre cada um desses 3, né, novos elementos e dar continuidade aí ao assunto, elementos de uma peça teatral. Então, aí no livro de vocês, página 57, 56 é o início do assunto, elementos de uma peça teatral. Aí a gente já leu sobre todos esses aqui, autor, peça, teatro, adaptador, palco, diretor, produtor, plateia. E já iniciamos na página 57, falando sobre ator ou atriz. Hoje iremos falar sobre coreógrafo, cenógrafo, figurinista. Acompanhe a leitura aí no livro de vocês, tá? Coreógrafo. Coreógrafo, quando uma peça tem alguma cena de dança, o coreógrafo é quem cria os movimentos e os atores farão. O que acontece? Se na peça, se está falando de uma peça musical, como acontece muito nas peças infantis, quando está encenando A Bela e a Fera e tem a música que é tema do filme, né? Aí eles adaptam para o teatro a história, porém, mesmo assim, colocam a música porque é característica da história. Os movimentos que os atores irão fazer, quem vai dizer é o coreógrafo. Ele é que vai posicionar no palco, olha, você vai ficar em tal local, você fica aqui, e vai montando a coreografia com eles, a dança, né? O que é que eles vão ter que fazer, os gestos, certo? E aí a imagem que o livro nos traz, né, de uma coreografia de alguma peça. Deu um bugzinho, mas vamos continuar. Então, eu coloquei a coreografia de uma peça e coloquei a imagem de 2 coreógrafos, Carlinhos de Jesus e Wagner Pereira Menezes, que é mais conhecido como Fly. Carlinhos de Jesus estava sempre em alguns programas da Globo, quando era voltado para dança, né? E Fly, ele era coreógrafo do programa da Xuxa. Depois foi trabalhar com Luciano Huck e foi para outras emissoras também. Tá? Todos eles têm escolas de dança, onde ensinam também vários estilos de dança, né? E são contratados para fazer as coreografias quando tem alguma peça em que precise de movimentos, né? Precisa de dança, alguma coisa desse tipo. Aí sempre contrata um coreógrafo, onde ele cria a coreografia
cria os movimentos, né? E determina onde cada um vai ficar e como cada um vai dançar, certo? Coreógrafo. Aí tem também o cenógrafo, bem parecido, né? Um cuida da dança, que é o coreógrafo, e o cenógrafo, ele vai cuidar do cenário. Cenógrafo é quem desenha o cenário, isso é, quem cria o ambiente onde vai acontecer a história, tá? Mesas, cadeiras, camas, paredes, quadros e tudo mais que compõe a cena. O que for necessário para compor aquela peça, então o coreógrafo é que vai criar, tá? Primeiro ele vai fazer um desenho e depois ele vai montar todo o cenário no palco, para que dê uma certa realidade quando estiver acontecendo a peça. Eu coloquei a foto de José Carlos Serrone porque é bem conhecido como um cenógrafo brasileiro, tá? Ele lançou um livro agora há pouco falando sobre vários pontos dentro da cenografia. Então, como era um dos mais conhecidos, aí eu coloquei a foto dele, certo? Atrás, né, atrás dele tem uma imagem de um cenário que ele criou para poder, para fazer alguma peça, certo? Aí foi no Teatro Elisabetano. Então, esse é J.C. Ceroni, que é um cenógrafo, que é quem desenha o cenário, quem tem a ideia de como vai ficar o ambiente no palco para dar mais realidade àquela história, certo? Voltando a falar de peças infantis, se a gente está falando sobre a peça de Chapeuzinho Vermelho, o cenário vai ser voltado para a floresta e a casa da vovó, porque é onde acontece toda a história, não é isso? Então, o cenógrafo, ele tem que saber qual é a história para poder ter ideia de como vai montar ali o cenário. Tá? O que é que ele vai precisar, em que espaço vai ser passada ali aquela peça para poder montar um cenário e ajudar na caracterização da peça. Tá? Imagina uma peça sem cenário nenhum, né? Vai ficar um negócio. Vai acontecer, lógico. Porque algumas peças hoje são apenas com o ator, né? Que é chamado de stand-up, ele fica só no palco e faz a sua peça. Porém, muitos já focam na questão do cenário, porque enriquece muito o trabalho, tá? Valoriza muito a ideia da peça, né? Só de ver o cenário você já começa a imaginar sobre o que vai falar, qual será o tema da peça. Então, enriquece bastante a história, tá? Então, esse é o JC, que é um cenógrafo. E temos o figurinista. Então, hoje a gente falou sobre a pessoa que cuida da dança, a pessoa que cuida do cenário, e agora o figurinista, que é quem desenha o modelo das roupas que cada ator vai usar. É o figurinista que escolhe a cor da roupa, o chapéu, os sapatos, os acessórios, tudo em relação a aquela cena, a aquele espetáculo. Então, o figurinista é quem tem a ideia, de acordo com a história, de montar a roupa, tá? De fazer o figurino. Eu coloquei aí a imagem do figurino da peça Salomé. São 4 figurinos, tá? E coloquei também a imagem de Su Tonami, que é uma figurinista brasileira, tá? Então ela já criou roupa para figurino para vários espetáculos dentro do Brasil, certo? Então, falamos hoje sobre a coreografia, o coreógrafo, né, quem tem a ideia dos movimentos, se for voltado para alguma dança, alguma apresentação. Então, o coreógrafo é que faz lá as marcações dos passos, faz ali, prepara a dança de acordo com a música, de acordo com a história. O cenógrafo, que é quem cria o ambiente
para encenar a peça, né? O cenário. Ele dá a realidade ali, aquela história, né? De acordo com a história que vai ser retratada através da peça, ele cria o ambiente. E o figurinista, que também é tão importante quanto todos eles, porque vai dar vida ao personagem, né? O figurinista é que vai lá fazer o desenho da roupa para montar aquele personagem. Ah, está falando de uma princesa, então a figurinista vai ter a ideia de fazer um vestido daqueles volumosos, né? Está falando de um príncipe, aí sabe que tem aquele casaco e tem a espada. Então, tudo isso quem vai cuidar é a figurinista, certo? Como a gente está falando sobre teatro, né? O nosso assunto, elementos de uma peça teatral, falamos sobre 12 12 elementos já, né? Faltam só 3 para a gente encerrar esses 15 elementos. Eu vou deixar para vocês um pequeno texto sobre o teatro. O que é que você vai ter que fazer? Se você preferir, você pode imprimir o texto e colar no caderno, tá? Ele é pequeno. Quem quiser copiá-lo também, fica à vontade. Quem não quiser copiar, não tem problema. Faz a leitura do texto e copia as perguntas e já vai respondendo, certo? Vai ficar aí a critério de vocês. Eu vou disponibilizar no aplicativo também esse texto, esse pequeno texto, né? E vocês decidem, junto com os pais, como é que vão fazer. Se vocês vão copiá-lo, se vocês vão xerocar, se vocês vão apenas ler e responder lá no caderno. Porém, no caderno, vocês vão ter que colocar as perguntas e as respostas, tá certo? Para poder me mandar, né, a foto. Então, a atividade é o seguinte: você vai colocar o cabeçalho, a data, seu nome e o segundo ano, se é manhã ou tarde. Aí, atividade de arte. Por que eu coloquei atividade de arte? Porque aqui eu digo que você pode escrever, fazer essa atividade. Como a gente não tem caderno de arte, só tem o caderno de desenho, aí eu vou pedir para que vocês façam ou no caderno de língua portuguesa ou no caderno de produção de texto, tá? Se for necessário fazer em outro caderno, só pode fazer, contando que lá em cima você coloque atividade de arte, tá certo? Não tem problema nenhum de colocar. Se você tiver apenas um caderno para fazer todas as atividades, não tem problema, certo? O importante é que vocês realizem a atividade. Então, voltando, né? Atividade de arte. Leia o texto, após responda as questões abaixo. Como eu falei para vocês, o texto é pequeno, certo? Tá aí todo em letra bastão, não é? Porque facilita aí a questão da leitura. E falando sobre o teatro, e vem 4 perguntas abaixo. Então, leia o texto, após responda as questões abaixo. Aí, se quiser copiar o texto, tudo bem. Se quiser xerocar, tudo bem. Se não quiser nem copiar nem xerocar, você só vai fazer a leitura e depois você vai copiar e responder as perguntas. Maravilha. Como eu disse a vocês, o importante é que vocês copiem a pergunta e coloquem a resposta, certo? Então, a primeira pergunta é: a origem do teatro refere-se a quê? Tudo de acordo com o texto. 2. Em qual país surgiu o teatro? 3. O que significa a palavra teatro? 4. Quem trouxe o teatro para o Brasil? O texto tem todas essas respostas, certo? Então, não precisa se aperrear, ficar imaginando qual. Não. Está tudo no texto. Então, façam a leitura. Eu vou fazer a leitura com vocês, para vocês agora. Depois, se for necessário, vocês releiam, tá certo? E se precisar, escuta novamente o vídeo, né? A leitura que eu vou fazer. Ou então pede para alguém fazer essa leitura para você, certo? Porque às vezes a gente lê a primeira vez e não consegue entender muito bem o que está escrito. Então, para isso é necessário que façam a segunda ou a terceira leitura. Então, o texto é o seguinte: a origem do teatro.
Teatro. A origem do teatro refere-se às primeiras sociedades primitivas que acreditavam nas danças imitativas como favoráveis aos poderes sobrenaturais para o controle dos fatos indispensáveis para a sobrevivência em seu desenvolvimento. Então, o que é que acontece? Surgiu com as primeiras sociedades primitivas, né? Porque eles precisavam fazer danças ou então fazer gestos. Falei isso para vocês lá na primeira aula. Fazer gestos para poder se comunicar, para poder falar como havia acontecido naquele dia. Além disso, o teatro apareceu na Grécia Antiga. O teatro passa a representar lendas referentes aos deuses e heróis. Por isso que surgiu na Grécia, né? Eles acreditam muito em deuses gregos, né? E para isso surgiu o teatro, né? Apareceu na Grécia Antiga no século 6 antes de Cristo, antes do aparecimento de Cristo, em decorrência dos festivais anuais em consagração a Dionísio, o deus do vinho e da alegria. Então, antes de Cristo, eles cultuavam vários outros deuses. Deus da fertilidade, Deus da beleza, Deus do trovão, tem até o filme Thor, né? Aí, no caso, Dionísio, Deus do vinho e da alegria. Então, para fazer festas para esses deuses, eles usavam a forma de teatro para consagrar, para comemorar aquele deus. A palavra teatro significa uma determinada arte, bem como o prédio onde se apresenta a mesma. A gente falou sobre isso também dentro dos elementos, né? Teatro. Tanto é o local onde apresentam as peças, como é a apresentação, certo? A apresentação da peça teatral. O teatro designa o local físico do espetáculo e o local onde realiza o drama frente à audiência. A implantação do teatro no Brasil ocorreu devido ao empenho dos jesuítas em catequizar os índios. Então, os jesuítas vieram para o Brasil, junto com a escolta toda de Cabral, né? E como queriam que todos fossem católicos, então eles procuravam catequizar os índios, né? Fazer com que eles se tornassem católicos. Para isso, como não tinha a linguagem verbal, eles tinham a dificuldade de um entender o outro, foi utilizando-se técnicas hoje usadas, né, pelo teatro, mas que já surgiu há anos para fazer essa comunicação entre os índios e os jesuítas. A mesma coisa que acontecia lá com os homens das cavernas, né, os primitivos. Tá? Eles utilizavam essas formas para se comunicar, certo? Então, dentro desse pequeno texto, tá? Essas 4 respostas, certo? Alguma dúvida, a gente me pergunta, a gente tira dúvida, eu mando lá no aplicativo, tá? E pode fazer aí da melhor maneira para vocês, certo? Contando que tenham as perguntas e as respostas lá no caderno escolhido por vocês para fazer a atividade, certo? Então, encerrando, né, mais 3 elementos de uma peça teatral. Falamos hoje sobre o coreógrafo, o cenógrafo, o figurinista. Tudo sobre o teatro, que é o nosso assunto da terceira unidade. Certo? Volto com vocês daqui a pouco, na próxima aula, com a aula de produção de texto. Vamos novamente falar sobre produção de texto. Na próxima sexta, voltamos para a literatura. Certo? Então, um cheiro no coração de vocês. Até a próxima aula.